Bom, agora são 18 horas mais 20 minutos, nós vamos mudar de assunto agora, nós vamos falar sobre empreendedorismo. A gente tem entrevistado alguns empresários aqui da cidade de Camaquã, principalmente aquelas empresas de sucesso que vêm representando muito bem o nosso município. E hoje não vai ser diferente, a gente está recebendo a visita do Ismael Veig, ele que vem representando a Rematify, uma empresa que vem se destacando no cenário de tecnologia, e ele vai explicar agora, passo a passo, o que a Rematify vem fazendo aqui no nosso município, como é que surgiu toda essa ideia. Ismael, seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas visitas suas e da Rematify aqui no programa. Bom, obrigado, Gil. A gente quer primeiramente agradecer a essa abertura, né? A gente poder estar aqui expondo o que a gente está fazendo como empresa, como empreendedorismo também local. E sim, o Rematify ele surge de uma ideia ali em volta da pandemia. Foi quando a gente entendeu que existia um mercado para atuar com tecnologia, que é o mercado do agronegócio, né? O mercado da pecuária diretamente. Antes disso, não tem como não deixar de falar que tanto eu como meu sócio, o Thiago Dumer, nós temos já uma outra empresa na cidade, uma empresa local, a NS Tecnologia, na qual a origem do Rematify vem dessa nossa conexão, do nosso trabalho que a gente já atua já há 20 anos, fez 20 anos agora em 2025 essa empresa, e dessa nossa experiência com desenvolvimento de software, com tecnologia, com transação de dados. Na pandemia, o meu sócio, que é pecuarista, também entendeu exatamente que havia ali uma necessidade de entregar mais agilidade, mais gestão para o segmento de leilões rurais na pecuária. Para a gente entender um pouco mais sobre a Rematify, a gente precisa entender um pouco também sobre a NS Tecnologia, como é que ela atua? Então, a NS Tecnologia é uma empresa que ela tem um modelo, a gente diz, o Rematify é uma startup e a NS Tecnologia é uma empresa mais tradicional, um modelo mais tradicional, mas totalmente com inovação em tecnologia, desenvolvimento de software. Nós atuamos hoje já em todo o Brasil, são mais de 250, 260 empresas de desenvolvimento de software que conectam na nossa nuvem e nós entregamos uma solução, é uma solução mais técnica, mas é uma solução que é um serviço em nuvem para outros desenvolvedores de software colocarem a emissão de documentos fiscais eletrônicos ou a gestão dos documentos fiscais eletrônicos em seus softwares. Então, basicamente é isso. De todo esse conhecimento de transicionar de forma rápida os documentos, a gente achou a conexão com o Rematify e gerar agilidade de entregar um lance para o leiloeiro de forma mais ágil, né? Então a gente já tinha um caminho e usou isso também na pecuária, nos leilões rurais. Bom, explica pra gente como é que funciona essa questão de misturar tecnologia com o agro. Ok. Exatamente o agronegócio ele tem evoluído muito, cada vez mais, mas a gente vê em meios de tecnologia, inovação, mas a gente vê muito isso às vezes na lavoura. E o nosso olhar foi exatamente para a pecuária. Ou seja, o Rematify ele tem transformado os leilões rurais com um processo de transformação digital. Então todo o processo onde ele era manual ou utilizado planilhas informais ou um processo muito mais não automatizado, a gente vem com o desenvolvimento do software, com a gestão, organiza todo o leilão para o escritório, que é o nosso público-alvo, é o escritório e o produtor que vai comprar e vender nos leilões, mas o escritório ele consegue fazer toda a parte de catálogos, toda a parte de fechamento, de movimentação do remate, de financeiro, depois de também a parte de divulgação e principalmente algo que a gente tem batido muito na tecla é as informações e os acessos a dados que a gente entrega para que ele possa fazer um comercial de forma mais ativa e com um comercial de forma mais ativa melhorar seus resultados. Ou seja, todo esse processo vocês têm uma participação ali junto, na orientação, na elaboração das melhores formas? Então, como nós somos uma equipe de desenvolvimento de software, né, e uma empresa de tecnologia, temos dentro da nossa empresa uma equipe de desenvolvimento de software. Todas as alterações, todas as melhorias são desenvolvidas por nós, pelo nosso time, e dentro dos sócios, eu falei do Thiago também, mas nós temos outros 3 sócios também com especialidades em marketing, desenvolvimento de aplicativos, em estruturas de serviços em nuvens, então bem tecnológicas mesmo. E com toda essa dinâmica a gente consegue entregar exatamente uma inovação para o escritório ou para o produtor que vai utilizar o aplicativo para conectar com o leilão. Porque além dessa gestão, essa organização, a gente atende o comprador e o vendedor que podem estar de casa, eles podem agora não desnecessariamente ir a um leilão presencial ou um leilão virtual acompanhar, porque ele pode estar de casa, no conforto do seu lar,
assistindo a transmissão do leilão e com apenas um clique, com o celular na mão, dando o lance, e o lance chega de forma instantânea para o leiloeiro. Bom, e como é que foi a aceitação no meio do agro dessas novas tecnologias? Porque geralmente algumas pessoas acabam tendo dificuldade de aceitarem coisas novas, né? Principalmente quando a gente fala em tecnologia, sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, mas será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Então, como é que foi esse primeiro passo de vocês, né? De mostrarem essa tecnologia e conseguirem mostrar, principalmente para esse público, que era viável fazer dessa maneira? O Rematify, ele tem algo que ele manteve, que é manter a tradição com inovação, é o que a gente costuma dizer lá. Então, dentro da nossa cultura, é importante manter a tradição naquilo que é feito, mas como a gente inova dentro disso, né? Então, procuramos conectar com o público para entender exatamente o que seria importante desenvolver e como entregar isso que dê acesso a um produtor que talvez já tem uma certa idade, que de repente não é tão habitual o uso do celular, da tecnologia, ou utiliza muito, que hoje em dia se utiliza muito, mas às vezes é somente WhatsApp e bancos, né? Mas como que a gente desenvolve algo que esse produtor pode pegar e usar de forma ágil? Então a gente desenvolveu o aplicativo tudo acontecendo numa única tela, então o produtor consegue assistir, consegue ver dados do lance, consegue ver informações, consegue lançar tudo numa única tela do aplicativo. É claro que o aplicativo tem outras janelas que são mais avançadas, mas para a ação principal que o produtor precisa, que é interagir com o leilão, ele faz tudo através de poucos cliques. 3 cliques ele chega no leilão que ele quer e consegue dar o lance. Isso ajudou muito, mas sim, tem a barreira da tecnologia, que será que vai funcionar, será que meu lance vai chegar, todas as dúvidas que acontecem em relação a isso. Mas a gente teve muito apoio dos escritórios com quem a gente é parceiro. Então hoje a gente atua no Rio Grande do Sul com 23 escritórios, e 22 escritórios no Rio Grande do Sul e 1 no Mato Grosso do Sul, que é a nossa expansão que a gente está começando agora neste ano. E desses 22 escritórios, a própria equipe dos escritórios são favoráveis e são incentivadoras dos produtores de utilizar, treinar. E sim, respondendo uma pergunta que tu fez antes, a gente entrega todo o treinamento de como utilizar a tecnologia, não é só o desenvolvimento dela, mas como utilizar a tecnologia, como usar o software para o escritório, e também quando a gente vai nos leilões presenciais, fazer todo um network, um contato com o público direto, a gente também procura levar isso para o produtor de forma direta, né? Além do que, vídeos, materiais, né, que a gente possa divulgar como fazer o uso da tecnologia, né? Então, atuando muito forte em termos de marketing também. Pois é, isso vai de encontro porque há um tempo atrás a gente era acostumado a ver aquela grande quantidade de leilões aqui na nossa região, onde havia um grande número de pessoas. E aí, naquele momento que vocês surgiram, quando surgiu a Rematify, foi justamente naquele momento em que havia essas limitações, porque nós estávamos em meio a uma pandemia e o agro ele não podia parar, de maneira alguma, bem pelo contrário, aquelas atividades elas são importantes para fomentar, inclusive, a economia do nosso estado. Então, vocês vieram como uma solução naquele momento. Perfeito. A gente sempre faz questão de deixar claro que uma das primeiras inovações nesse sentido foi as transmissões dos leilões. Isso é algo que o Rematify é parceiro de empresas de transmissão e a gente utiliza a transmissão dentro do nosso aplicativo. Essa foi um primeiro passo dado para que aquele leilão presencial pudesse ganhar uma visibilidade, mas também, quando entrou a pandemia, que ele não poderia ter público, ele também já tinha uma forma de se comunicar, né? Então isso ajudou muito. O que a gente agregou a todo esse processo e bem nesse momento? Dentro do aplicativo, quando o escritório está utilizando o Rematify, ele consegue, além de ter um número de pessoas conectadas, a transmissão entregava uma quantidade, tem 1.000 pessoas, tem 5.000 pessoas, tem 500 pessoas conectadas. O Rematify, pelo formato com que é feito o aplicativo, ele entrega quem está conectado ao leiloeiro. Então o leiloeiro tem, novamente levando aquele link que eu falei da tradição, o leiloeiro tem toda essa visão de como se ele estivesse no recinto, no monitor na frente dele. Eu consigo ver que o Gil está conectado, o Ismael, o Thiago, enfim, as outras pessoas estão conectadas ali, e se eles estão prontas ou não para dar um lance, isso tudo o aplicativo vai entregando. Ou seja, gerando mais negócios, facilitando o trabalho do time comercial do escritório de entender quem está presente de fato, como é o que acontecia no leilão presencial, né? Bom, e vocês começaram justamente no momento em que a inteligência artificial ainda não estava tão em evidência.
Como é que é agora agregar essas tecnologias que vocês desenvolveram para isso com essas novas possibilidades que a inteligência artificial vem apresentando? Legal, bacana. Inevitável, a gente trabalha com tecnologia, a inteligência artificial ela está presente hoje em muito do que tem feito e sim, nós, indiferente, faríamos a mesma coisa. Nós tivemos um evento agora, em agosto, que foi o primeiro Rematify Day. Foi um evento onde a gente juntou os escritórios de leilão no nosso espaço aqui em Camaquã. Então, isso foi os escritórios que atuam com a gente trouxe, fez o convite, eles vieram por esse evento na nossa sede aqui em Camaquã. E a gente teve um evento ali de dia inteiro falando sobre diversas tecnologias. Uma das palestras era inteligência artificial e foi muito bacana porque deu esse retorno para um público que está muito ligado ao campo, à pecuária, e pôde ter ali um conteúdo de qualidade voltado sobre inteligência artificial. E aproveitamos esse momento para lançar também algumas iniciativas que nós estamos fazendo. Por exemplo, algumas questões simples, que hoje em dia a gente já tem visto isso em diversas outras soluções, aplicativos. Ao cadastrar um lote, por exemplo, dentro da plataforma Rematify, tu pode fazer isso por comando de voz, a inteligência analisa a informação e gera o cadastro lá direto na base do sistema. Assim como outras demandas que a gente está agora também construindo para, por exemplo, recomendações do que comprar. O produtor ele acessa, ele pode favoritar, ele pode dar pré-lance, ele pode lançar, ele pode só visualizar e ao longo disso a inteligência vai analisando isso e depois dá recomendações mais baseadas na experiência que o usuário já está tendo no aplicativo ao longo do tempo de uso dele, né? Então, assim, é fundamental hoje, nós estamos já implementando situações desse sentido e eu acredito que cada vez mais, né? A inteligência artificial ela pode ajudar e muito porque quando a gente fala no agro, a gente está falando da pecuária, por exemplo, existem produtores que aderem a uma determinada raça de gado, por exemplo, né? Trazendo uma linguagem mais simples para quem está nos assistindo agora. E a inteligência artificial ela pode justamente sugerir leilões de lotes que se enquadrem dentro da realidade daquele produtor, porque muitas vezes acaba se frustrando aquele produtor, não, mas eu não consultei direito como é que era, né, aquele leilão, e aí não é bem o gado que eu estou procurando, não é aquilo ali. Então a inteligência artificial também auxilia nesse processo, para indicar o produto certo para esse produtor. Exatamente, falando diretamente do que nós temos no aplicativo, existe uma área dentro do aplicativo que ela é de planejamento de compras. Com esse planejamento de compras, o produtor ele pode ali dizer assim, olha, nessa primavera ou, por exemplo, nesse outono, eu vou comprar tantas 150 terneiras, esse é o meu planejamento de compras. Ele coloca essas informações e conforme ele vai adquirindo isso nos leilões, o sistema vai dizendo o que ele já evoluiu, quanto que ele já está daquilo que ele desejava, qual que é a média que ele queria pagar máxima e mínima ali nos lotes e o sistema vai integrando essas informações. Mas aí, com a inteligência artificial, a gente adiciona exatamente essa pitada que tu falou, que é, esse produtor ele costuma olhar da raça Braford, por exemplo. A inteligência artificial pode usar todos esses dados para sugerir de forma mais ativa que os lotes de terneiros Braford e não, de repente, Angus ou de outra raça que não é o que ele costuma comprar ou o que ele costuma visualizar ou favoritar. Então, todo esse processo, a inteligência artificial vai trazendo uma recomendação, vai trazendo ali uma qualidade e uma diminuição de perda de tempo, digamos assim, de ter que analisar todos os lotes do leilão, sendo que ele pode ir mais direto naquilo que realmente é do interesse dele, costuma ser do interesse dele. Esse é um ponto, né, do que pode ser feito, né? Na verdade, são as indicações personalizadas para aquele produtor, né? Exatamente. Exatamente. Bom, e uma outra questão também que a Rematify vem resolver, porque você imagina, há alguns anos atrás, você tem que se deslocar de Camaquã para o Mato Grosso para poder assistir um leilão, para poder participar de um leilão. Imagina a burocracia e o custo financeiro para esse criador. E vocês chegam justamente com essa oportunidade em que os criadores aqui da região de Camaquã, por exemplo, possam estar participando de leilões do Brasil inteiro, em qualquer parte do país, desde que esteja dentro daquela plataforma do Rematify. Exatamente. A gente sabe que a logística, dependendo do tipo de produto comercializado no leilão, ela não é tão simples. Mas falando de reprodutores, por exemplo, que é possível um envio a mais distância, agora nós estamos, como eu falei, a gente está num processo, a nosso estágio atual é de expansão para fora do estado do Rio Grande do Sul. Nós conectamos com um escritório que
começou com o Rematify Mato Grosso do Sul, então é uma região, assim como Mato Grosso, Goiás, Bahia, outras regiões que tem um percentual alto de rebanho. Falando nisso, o Rio Grande do Sul representa 3% do rebanho nacional, né? Então, a gente tem outros estados que a expansão do Rematify pode ser também muito útil, e aí ele já gera essa visibilidade. Daqui a pouco eu vou encontrar num tipo de produto que eu estou buscando lá fora ou aqui perto, enfim, o Rematify vai poder possibilitar isso para os produtores, né? Essa visibilidade de outras regiões. Principalmente com esse nosso avanço, essa nossa expansão. Pois é, e aí eu ia perguntar justamente sobre isso, porque a gente deve se perguntar, mas e como é que é esse processo de expansão, né? Uma coisa já é trabalhoso você trabalhar para um leilão. Aí você imagina com essa expansão, mais de 20 escritórios hoje estão credenciados na Rematify. Então, há um número muito grande de leilões que estão surgindo cada vez mais. E como é que é para vocês se organizarem, né, conseguir dar conta de todo o recado? Então, o Rematify, ele, além da tecnologia, além da plataforma, ele entrega também esse atendimento e esse suporte personalizado para cada escritório que entra como parceiro nosso. Então, nós temos dentro da nossa estrutura aqui uma equipe que acompanha do início ao fim esses leilões. Então, sim, nós esse ano já fizemos mais de 320 leilões. Né? Um número bem expressivo, né? Um número bem expressivo. Desde que a gente iniciou a comercializar aqui, a empresa ela começou em 21 para 22, mas começamos a comercializar em 23. Até então a gente está numa fase de aceleração de startup, estávamos numa fase de validação do produto e tudo mais, começamos a comercializar em 23. Já são 812 leilões executados. Estamos mais de 7 mil usuários dentro da plataforma. E aí, como que a gente faz para atender? Né? Então, a gente monta uma equipe, a gente tem uma equipe hoje de atendimento que dá tanto atendimento da plataforma como atendimento durante o leilão. O leilão vai começar às 6 da tarde, vai até às 10, tem alguém da equipe acompanhando esse leilão, e a gente consegue manter essa estrutura local ainda, porque nós treinamos a equipe do escritório para utilizar a solução, para ele ter maior acesso, maior visibilidade, e ter mais informações já de forma mais ágil. E a nossa equipe auxilia nesse processo de treinamento. A equipe de atendimento ela vai suprindo essa necessidade do avanço. E expandindo, né, que foi a questão, vamos agora o Mato Grosso do Sul, enfim, outros estados. Porque que a gente lá são regiões onde há um número muito maior de leilões do que no Sul. Né? Muito maior de leilões, muito maior de animais comercializados no leilão. Então, é um número, falando do Mato Grosso, né? Mato Grosso, são 18% do rebanho está lá. A gente falou de 3% aqui do Rio Grande do Sul, né? Então a gente está falando de 17 lá, 17 a 18. A mesma coisa, se não me engano, são 14 para Mato Grosso do Sul. Então tem um volume, e esse volume como é que a gente resolve? Dando esse treinamento, entregando a tecnologia que ela é escalável, então ela já foi feita para quanto mais acesso ela vai se escalando, é um serviço em nuvem, né? Então toda a nossa tecnologia hoje está dentro das melhores estruturas de nuvem, de serviços de nuvem do mundo. Que existem 3 principais, nós estamos dentro delas. Justamente para aumentar a confiabilidade, né? Aumentar a confiabilidade. Eu não posso deixar que a ferramenta durante um leilão pare, né? Então, a gente sabe que tecnologia acontece em diversas situações, mas a gente não pode deixar que isso aconteça, então a gente investe em tecnologia e nas melhores empresas que fornecem esse tipo de serviço. E dentro disso a gente desenvolveu soluções que elas vão escalando conforme a necessidade. Então, além de cuidar da nossa equipe para que ela possa acompanhar isso, a gente também faz esse processo de maneira de software, né? Como que a gente desenvolve algo para que ele possa escalar e quando ele acontecer de ganhar uma escala muito maior do que nós estamos hoje, ele está preparado para esse crescimento, né? Hoje, a Rematify aqui na cidade de Camaquã emprega quantas pessoas? Nós somos uma equipe hoje de 12 pessoas, né? Contando os sócios, mas equipe, a gente tem alguns outros prestadores de serviços, né? Que em alguns casos, em algumas praças, a gente teve expressões, em algumas praças a gente tem uma pessoa presencial lá também. Mas isso é alguém do nosso time que atua no Rematify e também atua também lá no leilão, acompanhando, né, todo o processo, né? Basicamente, a gente tem equipe aqui em Camaquã. Então, principalmente podendo, e é algo que a gente tem como desde a ANS, tecnologia, a gente tem no Rematify, é poder proporcionar esse acesso aqui dentro da cidade também, né? Então... Sabe que ontem a gente teve uma entrevista aqui no programa com o Carlos Schmeigel, da Serve.
E ele contou a história dos 25 anos da Serve, quando a Serve começou na sala da casa dele e dos pais dele, quando começou ali o trabalho de assessoria que era realizado pela Serve, depois as aulas que eram ministradas dentro da casa deles até o momento que houve toda aquela expansão. Foi uma história muito bonita para a gente entender um pouco sobre isso, e hoje são mais de 30 unidades da Serve no Rio Grande do Sul. E eu comentei algo ontem, que eu comento contigo agora também, que nos enche de alegria quando uma empresa aqui da cidade, uma das tantas empresas aqui da cidade de Camaquã, se expande, leva o nome da nossa cidade, continua com a sua matriz aqui no nosso município. Aí a gente poderia citar várias empresas que acontecem dessa maneira, se expandem, mas a matriz continua em Camaquã, ou seja, continua gerando renda para o município de Camaquã, continua levando o nosso nome para frente. E é o caso da Rematify. Ela já se enquadra, né, uma empresa nova, uma empresa recente, mas por essa questão do avanço tecnológico que vocês estão proporcionando para o Brasil inteiro, vem avançando cada vez mais. Ele já citou mais de 20 escritórios que estão lidando com a tecnologia da Rematify, expandindo agora para novos horizontes, novos estados, e continua com a sua matriz aqui em Camaquã. A gente fica muito feliz disso, né? Sabe que a gente recentemente teve uma conversa com um grande grupo do meio da pecuária, dos leilões, e algo que eles acharam interessante foi justamente isso, a importância da gente manter aqui, até por uma questão de custo também, isso muda, mas também pela valorização do nosso espaço, né, da nossa cidade, do nosso local, e o crescimento da tecnologia. Eu faço parte hoje, por exemplo, do Inove, que é um grupo de inovação, um ecossistema de inovação do município, né? E cada vez mais eu acho que a importância da gente fomentar isso, mas também não adianta a gente só fomentar isso e depois gerar tudo para fora daqui. Não, a gente precisa trazer para cá, aproximar, né, e gerar oportunidades aqui. A gente tem instituições gerando ensino, como o caso da entrevista de ontem, mas também outras instituições que geram ensino para a cidade, e essa pessoa pode ficar aqui, né? Então isso sempre fez parte do nosso formato de empreender. A gente está falando aqui de empreendedorismo, então começou dessa forma. A gente sempre trabalhou dessa forma, sempre focou muito com atendimento de qualidade. Isso já na INS, isso continuou para o Rematify, porque uma das questões que muitas vezes se tem no meio da tecnologia, tu tem um software bem feito, mas muitas vezes não é bem atendido. Eu preciso de um atendimento, eu preciso passar por todos os canais de abertura de chamado, até que eu seja de fato atendido, né? Então a gente sempre se preocupou muito com isso. Isso já veio da nossa outra empresa. E usando um pouquinho da entrevista de ontem, sobre iniciar na garagem e tudo mais, é muito parecido com a INS Tecnologia. O Rematify, ele já teve ele já foi incubado, acelerado pela INS, né? Ele nasceu dentro da nossa outra empresa, e a gente viu que ele não seria um outro produto, mas sim, ele precisava ser, para justamente atender os produtores e os escritórios com qualidade, ele precisava ser uma empresa focada nisso. Então são duas empresas hoje que a gente atua, mas ele nasceu junto com a INS, que já tinha uma estrutura maior, já pelo seu tempo, e então ele teve os benefícios, mas a INS começou da mesma forma, foi na sala da casa do Thiago, do meu sócio, e dali a gente evoluiu para um outro espaço, um pouquinho maior, depois fomos para outros, salas comerciais, até que a gente estava num outro espaço que tinha diversas salas, e até que no início desse ano a gente então lançou a TI House, que é a nossa sede própria, que é um espaço ali com 750 metros quadrados, para fomentar a tecnologia e inovação, que hoje está o Rematify e também está ali dentro a INS Tecnologia. Nossa intenção ali é também depois gerar esse espaço, poder oportunizar esse espaço para outras pessoas estarem como um co-work, como um espaço que principalmente tenha uma linha voltada para inovação e tecnologia. E vai ser importante, né? Porque às vezes tem tanto projeto engavetado, né? Tem tanta gente com ideias boas e acaba não tendo espaço para isso. Não? E havendo um espaço junto com vocês, vai ser importante até mesmo a troca de ideias, o aprendizado junto com vocês ali, né? Eu acho que o espaço ele realmente é muito importante, mas o que realmente vale é essa conexão, esse network com outras pessoas que já estão fazendo algo em algum outro nível, indiferente do nível, mas a gente consegue ali, de repente, antecipar alguns erros, né? Porque acaba que é sempre um processo de errar, acertar, né? Errar e corrigir, e um processo de resiliência ali, né? De se adaptando ao longo do processo, e isso é bacana porque a gente poder ajudar outras pessoas e também ser ajudado, porque a gente sempre tem o que aprender, né? Bom, sabe que a gente gosta muito de spoiler, né? É uma questão que todo jornalista gosta, de contar as novidades que estão por surgir. Você já falou uma delas aqui, já deixou a deixa aí, que em breve teremos a expansão da Rematify para fora do Rio Grande do Sul, mas dá para a gente pincelar mais um pouco de novidades? O que vocês estão planejando a partir de 2026? Então, o nosso foco ele tem sido muito no processo de expansão para que a gente possa fazer esse ecossistema
de escritórios e produtores dentro de uma plataforma que hoje está transformando os leilões rurais. Então, esse é um dos nossos focos. Outro tem muito atrelado ao que a gente falou, que é em relação à inteligência artificial, essa parte de recomendações, porque dentro do que a gente tem feito, essa parte que eu comentei das recomendações, ela está em desenvolvimento. Então, é algo que a gente está organizando para lançar para o mercado. E eu acredito que esses são os principais, além de algumas ferramentas que a gente elaborou, que aí tem uma que a gente está agora, a gente lançou o início dela no nosso evento e agora a partir de início de 26 é para ser comercializado. A gente desenvolveu um produto físico, porque nós somos uma empresa que produz tecnologia e software. Normalmente isso não é palpável. E aí nós desenvolvemos um produto que ele é um monitor, aonde é um monitor touchscreen, que ele tem todo um hardware embutido num formato específico para ser utilizado para os leiloeiros, onde ele pode interagir com as pessoas que estão conectadas no leilão. Vou dar um exemplo, o Ismael está conectado ali, o leiloeiro ele consegue ali mandar um Schmidt, mandar um martelinho, vamos bater. E o Ismael, para o outro lado, no aplicativo, ele pode responder com uma interação. Então, esse monitor, além de outras informações de médias atuais, a média da categoria que está em pista em real time, ou informações de comercialização, pessoas conectadas, tudo esse monitor ele entrega, né? Então, ele, além de ter um software embutido, a gente também criou esse hardware para que seja mais fácil para o escritório, que é onde a gente comentou. Existe ali uma questão de tecnologia, existe uma questão de entendimento de tecnologia que não é tão comum, né, nesse segmento. A gente chega com um único equipamento que ele conecta ele tem ele tem um hardware, um computador interno ali, onde ele conecta na luz, liga o botão e ele já dá acesso ao leilão dele e tem todas as funcionalidades à disposição. Esse equipamento está sendo desenvolvido aqui? Está sendo desenvolvido por nós, tem parceiros da cidade, que é onde estão desenvolvendo a parte estrutural. Nós conectamos toda a parte de software e com hardware e monitores, enfim, todo o processo. E vai ser um produto original, inclusive a gente está com um processo de patente também andando em relação a isso, e é um produto que vai ser entregue aí para o mercado a partir de 26. Então, bom, e no ano que vem, quando ele estiver disponível, é possível trazer esse equipamento aqui para a gente mostrar para os telespectadores? É possível, na verdade a gente já tem o protótipo pronto, já utilizou ele como uma validação em alguns leilões, podia ter organizado e trazido, vamos deixar essa surpresa para 26. Se tiver já sendo comercializado também, vai ser comercializado ou ele será utilizado somente nos leilões da Rematify? É importante que as informações que são geradas são de informações que são conectadas dentro da plataforma do Rematify. Sim. Então ele faz sentido para os escritórios que utilizam o Rematify. Então ele vai ser comercializado nesse formato. É claro que ele é uma primeira versão nesse formato e talvez a gente comece a entender outros mercados, né? Algo interessante é que, falando em relação a isso, eu tive agora no Universo Pecuário em Lavras do Sul, um evento que é muito focado na carne, né? Focado na pecuária exatamente, né? Na valorização de tudo isso. E eu estive conversando com um produtor e a gente tem esse acesso mais direto e a gente desenvolve o produto pensando que ele está lançando em um leilão. E aí esse produtor, e foi inclusive numa palestra, baseado numa palestra de um escritório que estava falando lá, ele disse que ele lança em 3 escritórios ao mesmo tempo. Então a gente já estava ali desenvolvendo algumas melhorias na plataforma para que ele pudesse, de repente, não no celular, mas do computador ou de um monitor, assim, ele poder interagir com mais de um escritório ao mesmo tempo. Porque ele está comprando no escritório A, B e C ao mesmo tempo. E está de casa no seu conforto. Né? Isso é importante, né? Está sempre aprimorando essa plataforma de acordo com as necessidades dos produtores. Né? Isso, a gente, como eu falei, a gente quando entendeu que a tecnologia que a gente entregaria ela era um público muito específico e a gente entendia que não poderia ser algo genérico. A gente precisava ter uma equipe pensando, entendendo, estando nos leilões para a gente poder desenvolver uma solução específica, personalizada para esse segmento, né? Então, por isso que o Rematify ele virou uma startup e hoje se consolidando, virando uma empresa com equipe, com tudo mais, focada em leilões. Então, a gente inicia o dia pensando em tecnologia e em leilões rurais, né? Tá certo. Ismael, obrigado pela tua presença hoje aqui no programa. A gente até fez a entrevista um pouco mais longa que nós tínhamos combinado ali, porque o assunto realmente é interessante, ele desperta essa curiosidade do público, até mesmo o público que não está ligado muito com os remates, né, que não está muito no agro, ele desperta essa curiosidade, né, para saber como é que funcionam essas tecnologias, saber essas novidades que vocês estão implantando também. Afinal de contas, estamos falando sobre mais uma empresa aqui da cidade de Camaquã que vem despontando aí para todo o estado do Rio Grande do Sul e agora além fronteiras também do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado pela visita.
Obrigado. A gente agradece a oportunidade e eu acho que fica aqui uma mensagem que, como tu falou, existem diversas iniciativas que às vezes são engavetadas. Existem diversos públicos, a gente conectou a tecnologia, o desenvolvimento com a pecuária e existem diversas outras oportunidades que podem ser feitas e podem ser feitas aqui no nosso município, né? Então a gente fica à disposição também para poder bater um papo aí com outras pessoas que queiram conversar sobre essa linha, que é onde a gente tem conhecimento, mas agradece a oportunidade aqui de estar falando sobre isso, sobre a nossa empresa, sobre aquilo que a gente tem feito. Muito obrigado. Muito bem, estivemos conversando hoje com o Ismael Veig, da Rematify, conversando conosco, falando sobre a história dessa empresa que ela é nova, começou em 2021, né? 21. Começou em 2021, estamos em 2025 e inovando cada vez mais, e eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai estar comemorando grandes conquistas da Rematify sobre tudo isso que vem fazendo parte desse crescimento. Agora, faltando 9 minutos para as 19 horas, nós vamos falar agora sobre a área da segurança pública. Nós tivemos uma grande apreensão de drogas por parte da Brigada Militar, pela Força Tática da Brigada Militar. A gente traz uma matéria especial falando sobre esta apreensão de drogas aqui em Camaquã.